Ó, vamos falar agora com o nosso médico ortopedista que está aqui, que a gente vai falar sobre o uso excessivo de celulares. É prático, portátil, rápido, quase um substituto aí para o computador. Na maioria das vezes é verdade, ele substitui mesmo, né? Usa no trabalho, no estudo, na fila do banco, no trânsito, aqui na TV, porque vocês me mandam mensagem e eu tô aqui, ó, para responder as perguntas de vocês também, né? É inseparável aí dessa geração digital. O smartphone, ele tem muitos benefícios, claro, né? Mas também tem muitos riscos. E é sobre esses riscos e o desenvolvimento de uma síndrome chamada pescoço tecnológico. Você sabia que tinha essa síndrome? Pois é, tem uma síndrome aí causada pelo uso excessivo de celular, que é pescoço tecnológico, que ocorre como uso prolongado aí do aparelho celular. Hoje eu recebo aqui, pela primeira vez, muito feliz, obrigada por você estar aqui, doutor, hoje, falando sobre esse assunto, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão estar aí já na frente da TV ligadinhas, que devem estar uma dorzinha aqui, outra ali, ou a família também que está se reclamando. Doutor Ribamar Bandeira, ortopedista, para conversar, falar sobre esse tema, essa síndrome que eu também fiquei surpresa, né? A mamãe deve estar lá em casa também me assistindo e dizendo, eu já tinha te dito, né? Porque a gente vive com o celular na mão, né, doutor? É impressionante. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, prazer. E que síndrome é essa, doutor? Pelo amor de Deus, a gente já começa logo assustando vocês aí de casa, viu? Tenho certeza que a maioria dos nossos telespectadores estão com essa síndrome aí. Como é o nome? Síndrome do pescoço... Neck Test Syndrome, né? Neck Test Syndrome, Neck Test Syndrome, olha aí. Que no traduzido é a síndrome do pescoço de texto, ou síndrome tecnológica. Síndrome tecnológica. Síndrome do celular. Olha que loucura, doutor. São causas de dores cervical, que pode irradiar também para a coluna dorsal e lombar. Causado muito pela inclinação do pescoço para visualizar o celular. O celular é uma ferramenta hoje praticamente indispensável, né, no dia a dia de todo brasileiro. E o ideal é levar o celular à altura dos olhos, né? A gente faz muito isso de inclinar. De fazer assim, né, fazer doutor? flexão cervical, exato. Tem que fazer assim. Assim. E a mandíbula 90 graus, e quanto mais inclina a cabeça, mais o peso você sobrecarrega a região cervical. Pode chegar a 5 vezes o peso de um crânio médio de 6 quilos aí que a cervical suporta, e esse peso pode ser aumentado em 5 vezes a depender da inclinação cervical que você faz para visualizar o celular. É mesmo? Então isso pode desencadear dores na região cervical. Gente, porque a gente começa assim, aí depois tá assim, depois tá assim, não é isso, doutor? Exatamente. Não, eu tô aqui meio fazendo uma exemplificação do meu dia, né? Do que a gente faz realmente... Do dia a dia. Do dia a dia da gente, né, doutor? E esse uso excessivo dos celulares podem causar dor na coluna cervical. Pode causar dor. Essa sobrecarga mecânica na coluna pode causar dor, que é exatamente o que essa síndrome define, né? Uhum. Então, isso vai depender muito da musculatura, já de uma postura que a pessoa tenha no seu dia a dia, e também predisposições que existem para ter desvio de coluna que agravam ainda mais essas dores. A postura corporal, ela pode sofrer modificações por causa desse uso excessivo, doutor, de celulares? Pode, porque isso já vai tender exatamente a fazer essa cifose postural, essa flexão, essa inclinação. O ombro fica antivertido, o ombro é para ele estar reto, fazendo um triângulo, né, com a escápula e a coluna dorsal, enquanto essa postura viciosa de ficar com o pescoço fletido e os ombros antivertidos, ele pode causar um problema postural que permanece. Olha só, gente. E isso independe da idade, doutor? Independente da idade. Nós nos preocupamos muito com a criança que ainda tem uma musculatura a desenvolver e com o idoso que já tem uma musculatura mais frágil. Então, são mais susceptíveis a essas dores. Ó, a gente já tem pergunta de telespectador e você pode participar junto com a gente pelo 995539291. É impressionante, quando a gente fala sobre um assunto, a gente já liga aquele alerta, né? Eu já tô aqui, ó. E eu tava até comentando que eu tô com muitas dores nas costas, né? Acredito que seja tensão, e aí eu quero até perguntar se isso também pode agravar. Essas tensões, uso excessivo de celular, agrava e pode causar algum outro problema, doutor? Pode. Também a questão de tela, não só dor na coluna, postura, mas também o uso de tela cada vez mais contraindicada, né, pelos neuropediatras, pelos neurocientistas, para crianças menores de 2 anos, tela 0, e essa idade, em alguns trabalhos, tende a ser até maior, a restringir realmente a tela, né?
Nós notamos que a brincadeira da criança ela é ativa, né? Se você deixa uma criança brincando, ela está sempre com atividades ali motoras. E no celular ela se torna passiva, né? Ela fica vendo ali a tela. Então, realmente, cada vez mais, quanto mais se estuda, mais surgem trabalhos contraindicando a tela para crianças. Para crianças, né, doutor? E aqui tem uma pergunta da telespectadora, tá falando que o filho dela sofre com muita dor nas costas, já fez vários raios-x e não deu nada. A radiografia é um exame complementar que visa ver a parte óssea da coluna, né? Tanto de eixo como alterações ósseas, como alterações de formação vertebral. E a principal causa de dor são musculares. Então, muitas vezes a radiografia é normal e o paciente pode ter dor causada por distúrbios musculares que não vão ser visualizados nesse exame, ou alterações ligamentares, ou até de disco intervertebral, que também não é vista no raio-x. Diz que ele chora de dor, é a Cleidiane. Nossa, Cleidiane, qual a idade do seu filho, Cleidiane? Fala aqui pra gente, mas a gente pode perceber que crianças bem jovens já estão sofrendo com esse problema, né, doutor? Cada vez mais precoce e, a depender da idade, as hipóteses diagnósticas também variam, né, o que você vai investigar. Então, nós temos que ver o tipo de dor, o comportamento da criança e o exame físico, para poder ter uma noção melhor do que está causando essa dor. Né? Do que está causando essa dor. Doutor, o que pode agravar pelo uso excessivo? Pessoas que são normais, mas pode ter algum agravamento posterior? Que doenças podem estar trazendo assim? Um paciente, seja criança, jovem ou adulto, com uma postura correta, pode desencadear uma má postura pelo uso excessivo do celular, distúrbios mecânicos na coluna, provocando dor. Então somente esses distúrbios mecânicos que geram dor. Mas é reversível? É reversível com correção postural, trabalhos de reposição postural global, de fisioterapia motora. Podem restaurar a postura, fortalecer a musculatura e evitar essas dores. Agora, alterações degenerativas causadas na coluna ao longo do tempo, essas são irreversíveis. Isso que eu ia perguntar, mas a gente vai responder após o intervalo, tá? Ela tá falando, a Cleidiane disse que o filho dela tem apenas 14 anos, né? Adolescente, diz que sofre com dores excessivas, já fez ressonância e o resultado deu normal. Realmente precisa de uma avaliação criteriosa, tem grande chance de ser dor muscular que necessita alongamento e fortalecimento dessa musculatura para evitar sobrecarga mecânica e dor. Gente, olha só que impressionante, né? Tá de volta com o nosso Bom Demais. Hoje a gente recebendo o médico ortopedista e também lembrando que dia 19 de setembro, né? Foi comemorado o dia do ortopedista, também uma data alusiva e super importante, doutor Ribamar Bandeira, que é diretor também do Hospital Infantil. Hoje falando sobre um tema super importante, que é o uso excessivo de celular e as causas que ele pode... os problemas, na verdade, causas não, problemas que eles podem estar afetando não só a sua saúde, não só a saúde do seu filho, mas a sua também, porque você também está direto aí no celular. E já já a gente fala para você aí que doenças podem ser irreversíveis, para você ficar atento também, né? Mas, a gente está aqui hoje com o nosso querido doutor Ribamar Bandeira e a gente vai falar, estamos falando sobre o uso excessivo de celular e a gente pontuou antes do intervalo doenças que podem ser irreversíveis. Que doenças são essas, doutor? Nos discos, entre as vértebras, nós temos discos que servem de amortecedores, né? São os discos intervertebrais. Esses discos eles podem sofrer alterações degenerativas, eles podem sofrer um abaulamento, uma protrusão ou uma extrusão, que é quando esse disco se rompe. Né? E quando nós estávamos falando sobre sobrecarga na coluna, causada por má postura, por enfraquecimento da musculatura, é onde entra esses abaulamentos e esse desgaste. Muitas vezes reproduzidos nos laudos como espondilose, né? Onde você já entra num processo degenerativo que já se torna de reversão difícil ou irreversível. Por quê? Nossa. Alguns trabalhos falam que a prevenção é sempre, sem dúvida, o melhor remédio nesses casos. Correção postural, fortalecimento da musculatura para evitar o desgaste. O desgaste, quando instalado, é de reversão muito difícil. Eu tive esses abaulamentos, né? Na verdade, tenho, né? Porque tá aqui os abaulamentos, inclusive estou sentindo muitas dores aqui nas costas, né? E quais os cuidados que eu tenho que ter, doutor?
sempre estar com atividade física regular para a questão do fortalecimento, a questão da correção postural, que é o policiamento, controle do peso, e existe a causa que nós não conseguimos intervir, que é a predisposição genética que algumas pessoas têm a ter essas alterações na formação, na anatomia da coluna. Então, assim, o que nós podemos intervir é na correção da postura, no fortalecimento da musculatura e no controle do peso. Né? Na questão da predisposição, não há como intervir. Também outras alterações, já falando da população pediátrica, são as deformidades congênitas da vértebra, que elas já têm um problema de divisão ou de formação. Também entra no rol das doenças que são irreversíveis, né, doutor? Que, com tratamento cirúrgico. Algumas têm indicação de ser corrigidas através de tratamento cirúrgico, mas são essas as causas. E, assim, as alterações da coluna causadas pela má postura e pelo enfraquecimento da musculatura já é extremamente sabido e exposto em todas as literaturas. O uso do celular, por ser uma ferramenta tão essencial no dia a dia de hoje, cada vez mais está entrando como um dos vilões das causas das dores e das alterações de eixo. E cada vez mais precoce, né, doutor? Cada vez mais precoce, até porque o uso do celular está cada vez mais precoce, né? É uma ferramenta brilhante, essencial no dia a dia, obviamente, mas com moderação. Com moderação. É impressionante isso, viu, gente? Ó, você pode continuar participando através do 995539291 e também através do nosso Instagram, @PGMBomDemais. Doutor, você falou que fortalecimento é essencial e indispensável para que tenha uma melhor qualidade de vida e consiga conviver com um suposto problema, né? Sim, sim. Medicação? A gente estava perguntando aqui, medicação. Porque essas dores, normalmente, elas vêm em forma de crises, né? Olha só, a gente até tá vendo fotos. Volta aí essa foto, gente, pra gente poder... A outra, meninos, que a pessoa tá com o celular. Ó, a gente pode dar uma pausa nessa daí, né? Ó, essa daí, pronto, deixa essa, né? Essa... Pronto. Volta. Volta lá, meninos, volta. Ó, essa que você pontuou a respeito do peso, né, doutor? Essa foto explana o que a gente conversou no início, né? Esse grau de flexão cervical, quanto maior o grau de flexão, maior a sobrecarga sobre a coluna, né? Esse peso pode ser aumentado em até praticamente 5 vezes. Gente, que absurdo! 6 quilos é o peso de um crânio adulto, aproximadamente. Podendo, essa sobrecarga, quando você tem 60 graus de inclinação cervical, chegar próximo aos 30 quilos. 27 quilos, próximo aos 30 quilos. E isso, aquela coisa, diariamente, constantemente. Constantemente, causa sobrecarga, que causa os abalamentos, que causam dores. Muitas vezes, as dores que desencadeiam as crises são dores musculares, nem há associação com o abalamento naquele momento, naquela crise. Mas esses abalamentos são predisponentes a alterações degenerativas que vão se perpetuar. Que às vezes as pessoas nem têm, mas com o uso excessivo pode vir a aparecer. Pode desencadear. Pode desencadear. Gente, que loucura, viu, gente? Tensão também, doutor, pode trazer esses abaulamentos? Sim, sim. Tensão do dia a dia, estresse, mas já é sabidamente causa de dor na coluna lombar, principalmente na musculatura paravertebral, aquela dor que você não sente bem na coluna, bem ao meio, mas que sente ao lado da coluna. Então, ali, essas dores paravertebrais são bastante desencadeadas por tensão muscular. Tô com essa. Essa daí que eu tô com essa. Relaxante muscular resolve? Ajuda Ajuda, bastante, né? Para sair da crise, né? Para sair da crise, mas para melhorar... evitar novas crises, fisioterapia motora, com alongamento, fortalecimento e trabalho de RPG também para a questão da postura. RPG para a questão da postura. Para você ver aí, viu, gente? Algumas dicas super importantes que a gente está trazendo aqui para vocês sobre o uso excessivo de celular. Uma dica que eu acho super importante é não oferecer celular para o seu filho tão cedo, né, doutor? Tela zero até os 2 anos. Até os 2 anos. Até os 2 anos e alguns trabalhos já querem expandir essa idade. Então assim... Expandir mais, olha só. Aumentar mais acho importante. A idade de tela zero. Acho importante, né? Você vê que criança tem um comportamento ativo, né? O celular a torna passiva. Ela fica ali paradinha, às vezes é um sossego para os pais, mas está se criando um hábito de só comer com o celular, só fazer determinadas atividades com tela e... Sair, você vai para um restaurante, a criança está lá com o celular para ficar quietinho. Lá com o celular para ficar quietinho. Então, quanto mais se estuda, mais se entende, menos se indica.
Mais se estuda, mais se entende, menos se indica. Exatamente isso. Doutor, muito obrigado por você estar aqui hoje junto com a gente, né? Trazendo um alerta, na verdade, aí para a nossa população, para os nossos telespectadores. E independe de idade, não é? Depende de idade. A depender da idade vai depender o problema, mas ele então, é algo que pode causar problema em todas as faixas etárias. E levar para o resto da vida. E tornar uma sequela definitiva. Tá vendo aí, né, gente? Hoje o Dr. Ribamar Bandeira aqui junto com a gente, falando também da importância de você se cuidar, né? Fazer um check-up, por que não? Procurar um médico para você que esteja sentindo dores excessivas, que não sabe o motivo e o porquê. Estou muito feliz de receber você aqui. Já estendo novamente o convite para você retornar ao nosso programa, trazendo mais informação e esclarecimento para os nossos telespectadores. Obrigado. Prazer. Bom dia a todos.